Então, cara, hoje o vídeo de hoje ele tá sensacional, tá? Vou te ensinar aqui coisa que nem curso pago te ensina. Então já deixa o like, se inscreve no canal, que o vídeo de hoje vai ser top. Bom, a gente vai falar sobre essencialmente 3 coisas. O que é marcação a mercado? Hoje você vai entender de uma vez por todas e aprender o que é marcação a mercado. Por quê? Que na minha opinião, tá no momento da gente começar a se posicionar pensando nisso e qual que é o título que mais sofre marcação a mercado. E bom, pra gente começar isso tudo, nós temos que entender o que é marcação a mercado. Então eu vou começar desde o começo, é o ideal. Quando a gente vai comprar um título de renda fixa, a gente tem 3 opções, vamos dizer assim. São os pós-fixados, os títulos híbridos e os pré-fixados. Os pós-fixados, eles são fixados a uma taxa, por isso o nome é renda fixa. Vou pegar como exemplo aqui um título pós-fixado na Selic. Se a Selic sobe, que é a taxa de juros do Brasil, a rentabilidade desse título também sobe. Então, se eu aportei R$1.000 lá, esses R$1.000 vai estar rendendo 15%. Só que se essa taxa cai para 2%, ele vai começar a render menos. Então, eu não sei exatamente qual que vai ser o valor final que eu vou receber depois do vencimento desse título. Eu sei que ele vai estar rendendo conforme a taxa. A gente também tem os títulos híbridos. Ele rende uma taxa fixa e um índice. Exemplo, IPCA mais 7%. Ou seja, ele vai render o IPCA, que mede a nossa inflação. Então, se esse IPCA sobe, ele rende mais. Se o IPCA cai, ele rende menos. E mais os 7%. E eu tenho os títulos pré-fixados. Esses são os principais para a gente entender a marcação a mercado, né? Os títulos pós-fixados, eles não sofrem marcação a mercado. Os títulos híbridos sofrem, mas um pouco menos. E os pré-fixados são os mais afetados. Os pré-fixados, eles são fixados a uma taxa fixa. Ou seja, se a taxa de juros está alta, geralmente essa taxa de fixação do título está alta também. Por exemplo, um título pré-fixado 2032 rendendo 13% ao ano. Ou seja, quando eu invisto nesse título, eu já sei qual que é o valor final que eu vou receber. Porque todo ano ele vai estar rendendo os 13%. Ele não varia de acordo com a Selic. E aí que entra a marcação a mercado. Para a gente entender a marcação a mercado, vamos imaginar o seguinte. Você compra um título no valor de R$1.000 com uma taxa pré-fixada de 10%. Ou seja, você vai receber R$100 de rendimento. Se a taxa de juros cai para 2%, num pós-fixado, você receberia R$20. Porém, como no final do período a gente já tem o valor fixo que vai receber lá, né, que a gente já sabe quando compra o pré-fixado, essa rentabilidade não pode mudar, né? Esse valor que você vai receber de rendimento não pode mudar. Para isso acontecer, se a minha taxa de juros cai, o valor do título tem que subir. Então, o valor do título teria que subir para que esses 2% representasse os R$100 que eu vou receber dos 10% que eu comprei o título. E como a gente pode fazer o resgate antecipado desse título? A gente resgata nesse momento, quando a taxa de juros cai. Ah, Jonathan, mas o que acontece se eu levar o título até o final do vencimento? Bom, se você levar o título até o final do vencimento, você vai receber o valor contratado no título, os R$100 nominalmente. Porém, se você resgatar antecipado, que de fato é a marcação a mercado, você vai rentabilizar muito mais. Porque vamos imaginar o seguinte, a taxa de juros sobe porque a inflação está alta. Então o Copom sobe a taxa de juros, né, o Banco Central ali, para conter a inflação. Quando a taxa de juros está alta e a inflação começa a cair, a gente já pode imaginar o seguinte, que essa taxa de juros vai cair. Porém o prêmio, a rentabilidade que está sendo oferecida nos títulos pré-fixados ainda está alta. A gente identifica essa queda futura e a gente já se posiciona comprando esses títulos pré-fixados, esperando a queda da taxa de juros para a gente conseguir tirar essa rentabilidade alta, resgatar antes da hora ali, né? Tirar uma rentabilidade de 20, 30, 40% ao ano ali em cima com a marcação a mercado. E aí para isso, né, para te exemplificar isso, que é o segundo ponto que eu comentei, a gente tem que entender em que momento nós estamos hoje, né? Aqui tem um gráfico com a taxa Selic, né? Aqui tem um gráfico com a taxa de juros e o ano. Perceba que a taxa de juros do Brasil, ela é meio que cíclica, né? Então ela vai subindo e caindo. Lá em 2020 ela estava em 2% e agora ela está subindo de novo, né? E a gente está ali com 15% da taxa de juros hoje, né? Então, de fato, é uma taxa de juros bem elevada. E o nosso ponto ideal, como a gente falou, seria a gente estar com uma taxa de juros alta, que é o que está acontecendo hoje, e visualizar que essa inflação começa a cair. E aí que vem um ponto interessante, né? Se a gente vem aqui no Boletim Focus, que é o relatório, né, que o Copom solta a cada 45 dias, quando eles fazem a reunião para decidir qual que vai ser a taxa de juros, a gente consegue ver o seguinte, a taxa Selic está aqui, né, no ano de 2025 em 15%, e ela tende a cair para 2026, 2027 e 2028, olha só. E a inflação, que é o IPCA, ele já começou a cair. Ou seja,
A gente está exatamente nesse ponto. A taxa de juros alta, a inflação ela começa a cair, ou seja, essa alta da taxa de juros conseguiu controlar a inflação e as rentabilidades dos títulos públicos ainda estão elevadas. Por isso, muita gente saiu da bolsa, deixou de comprar ações, fundos imobiliários para ir para a renda fixa. Prova disso é que a gente vê que a bolsa está descontada. E a gente vem aqui para o site do Tesouro, olha só, pré-fixado 2032, pagando 13,73% ao ano. Pré-fixado 2035. Só que esse aqui com juros semestrais, né? Ou seja, todo semestre você vai estar recebendo um pouquinho da rentabilidade. Ele acaba não sendo tão interessante quanto 2032, né? Mas comprando esses títulos, por exemplo, a gente vai estar se posicionando para essa queda da taxa de juros que está vindo pela frente. Aí você vai me dizer, poxa, Jonathan, tá, mas isso é muito bom, né? Uma rentabilidade extremamente alta, 20, 30, 40% ao ano, você falou aí, e não tem risco nenhum. Porque quando a gente fala de renda fixa, geralmente a gente entende que esses são os investimentos mais seguros que a gente tem. E na verdade não. Na verdade a gente tem um risco aqui muito grande fazendo isso. Qual que seria o risco? Da taxa de juros subir mais. E como a gente tá falando do Brasil, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se a taxa de juros subir, a gente vai estar perdendo dinheiro. Até ela cair mais do que a taxa que a gente contratou. Então, mesmo considerando essa previsão do Banco Central, né, da queda da taxa de juros, até pelo controle da inflação que a gente falou, isso ainda seria um risco muito grande que ia afetar o nosso patrimônio. Uma outra dúvida muito interessante que o pessoal tem, né, quando a gente começa a falar de marcação a mercado, é qual título que eu devo comprar. E na verdade, não existe o certo ou errado, né? Existe a sua aversão ao risco. Se você compra, por exemplo, um título IPCA+, ele vai ter a marcação a mercado, porém ele é mais defensivo contra a inflação. Como a gente está falando de Brasil, ele acaba sendo mais conservador, porque independente se a taxa subir ou cair, você está protegido da inflação. Porém, se ela de fato cair, a gente vai ter uma rentabilidade muito menor do que o pré-fixado, porque o pré-fixado ele é totalmente fixo em uma taxa. Então, os ganhos e as perdas dele são um pouquinho mais expressivas do que o IPCA+. E também com relação ao tempo, se é melhor comprar um tesouro pré-fixado 2032, por exemplo, ou 2035. No nosso caso, que a gente viu ali, o com juros semestrais, ele acaba sendo um pouco menos atrativo. Por quê? Se eu tenho pagamento de juros todo mês, não estou recebendo aquele prêmio total no final do vencimento. Então, eu vou perdendo essa rentabilidade durante o tempo. Mas voltando, em questão de tempo, se a gente tem dois títulos, 2032, por exemplo, e 2035, com a mesma rentabilidade de 10% ao ano, o que mais vai valer a pena é o com maior vencimento. Porque eu tenho mais tempo daquela porcentagem de rentabilidade atuando sobre o meu valor aplicado. Então, o meu prêmio, ele acaba sendo muito maior. Logo, se a gente fizer a marcação a mercado com esse título, o meu resgate, por mais que antecipado, ele vai ser maior também. Imagina que eu vou resgatar 50% de um título que vai render 10% ao ano, só que ele vai estar rendendo 3 anos a mais do que o outro título. Então, a rentabilidade no final dele é muito maior. A quantidade que eu vou resgatar acaba sendo muito maior também. E basicamente é dessa forma que funciona a marcação a mercado, e esse é o momento que a gente está hoje, né? A gente pode imaginar sempre a marcação a mercado como eu travando uma rentabilidade, só que eu corro um risco muito grande da minha taxa de juros subir. Por isso que é muito interessante a gente estar acompanhando sempre a taxa de juros e a inflação nos relatórios do Boletim Focus e tudo mais. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue se posicionar com maior assertividade. É o que eu falei, quando a minha inflação está alta, a taxa de juros subiu, a inflação começa a cair e a gente vê que essa taxa de juros ela vai cair. O Copom já manuteniu essa taxa de juros em 15% e já sinalizou que ia manutenir ela para controlar a inflação, mas não tinha perspectiva de subir. Claro, isso aqui não é uma recomendação, né? Como eu falei, no Brasil cada dia é uma surpresa nova. Porém, as chances disso acontecer são muito grandes. Então a gente estaria aproveitando realmente essa oportunidade de ganhar com marcação ao mercado. Espero ter conseguido te ajudar a entender a marcação ao mercado, como isso de fato funciona, que é um movimento muito interessante de se fazer, né? A gente consegue aproveitar boas oportunidades. Eu acredito, né, de acordo com o meu perfil de investidor, que investir na renda fixa faz muito mais sentido com a marcação ao mercado, por conta da rentabilidade expressiva que ela consegue trazer, por mais que eu tome um pouco mais de risco. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.